Hoje eu vou compartilhar com vocês uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do verso 21 em diante, onde Jesus fala sobre o perdão que devemos ter com o nosso próximo. Aqui diz o seguinte: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu te digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de pratas. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelho e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Aqui diz o nosso Senhor Jesus: Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Vamos também estar meditando neste outro capítulo que se encontra em Mateus 6, do verso 12 ao 15. Aqui Jesus ensinou aos seus discípulos a orar da maneira certa, correta, que eles pediram a Jesus para que ensinasse uma oração, para que eles tivessem uma noção de como pedir a Deus, como orar, e Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Mas vamos estar meditando nesta passagem de 12 a 15, onde diz: Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Diz mais aqui o nosso Senhor Jesus: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então está muito claro em todas as passagens
do nosso Senhor Jesus, que Ele ensinou sobre o perdão, que devemos ter o coração fértil, um coração limpo, para que Deus habite nele. Nosso Senhor Jesus nos ensinou a bondade e a misericórdia de Deus. Deus, Ele é muito generoso. Ele sempre está disposto a nos perdoar as nossas ofensas. Desde que nós tenhamos um coração fértil, um coração bom para perdoar aquele também que tem cometido algo contra nós. Fazendo isto, Deus sempre estará perdoando os nossos erros, as nossas falhas, porque nós também estamos perdoando aquelas pessoas também que fazem algum tipo de maldade contra nós. Devemos agir assim, seguindo o conselho do nosso Senhor Jesus, para que tenhamos uma vida feliz, uma vida liberta, uma vida onde o amor de Deus possa habitar em nossos corações. E fazendo assim, pode ter a certeza que terá uma vida feliz e bem-aventurada. Vejamos aqui nesta passagem o quanto Deus, o nosso Pai Celestial, é generoso. Porque enquanto tivermos capacidade de perdoar o nosso próximo, Deus perdoa nós, como está nesta palavra do nosso Divino Mestre Jesus. Enquanto perdoamos aquelas pessoas que têm feito algo contra nós, Deus também perdoará as nossas ofensas, os nossos erros. Então vejamos a bondade, a misericórdia de Deus para com aqueles que têm o coração puro, o coração bom para perdoar. Porque Deus é bom o tempo todo. E esta parábola que Jesus contou aqui em Mateus, sobre aquele servo que devia para o seu senhor uma dívida muito grande, ele teve compaixão, daquele servo e perdoou toda aquela dívida a ele. Mas só que ele não fez o mesmo, Ao sair da presença daquele senhor, lá fora ele encontrou um que lhe devia só 100 denários. Era uma dívida muito pequena em comparação com a dívida que ele tinha com aquele senhor, Era uma dívida mínima, mas ele não quis perdoar, ele teve dificuldade de perdoar aquela dívida. Aí os seus servos, os outros servos foram e contaram para o Senhor o que havia acontecido. E assim ele mandou chamar novamente aquele servo e disse: enquanto tu não pagar tudo que você me deve, tu não sairá mais da prisão. Assim meu Pai agirá, Jesus disse assim. Então por quê? Porque as nossas dívidas, que nós temos, nós com nossos irmãos, é uma coisa muito mínima, da grandeza do perdão de Deus na nossa vida. Porque o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, foi algo tão grande que a nossa mente não consegue nem imaginar. Jesus pagou um preço muito caro pela nossa salvação, para nos dar uma vida plena, abundante, uma vida que gozamos de paz, de saúde, de felicidade e de uma intimidade e conexão com Deus. Jesus pagou muito alto com seu próprio sangue precioso. Então, isso que nós perdoamos entre nossos irmãos, os nossos próximos, isso é uma coisa mínima que nós façamos, porque Deus nos perdoou algo muito grande para nós. Por isso eu convido a você que tem um coração bom, perdoa aqueles que têm feito algo contra você. Talvez perdoa-se a você mesmo, E muitas das pessoas carregam a culpa, E tem dificuldade muitas vezes de perdoar a você mesmo. Perdoa a você mesmo se tem alguma coisa contra a sua pessoa também.
ou contra qualquer pessoa, perdoa. Deixa esse amor de Deus fluir no seu coração.